Bom dia a todos, feliz sábado. Que alegria estarmos hoje na igreja do Senhor para honrarmos juntos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Amém? Um pouco emocionada já com essa música, porque ela me toca muito. E se vocês conhecem o profeta Chorão, Jeremias, eu sou a irmã Chorona, irmã Natália. Eu congrego na igreja do Planalto Psi. Recebi o convite carinhoso da nossa irmã Maria. Agradeço, irmã. E estou muito feliz de conhecer pela primeira vez meus irmãos na fé. Aqui é a igreja de aeroporto, é assim que a gente faz a referência? Pronto. A igreja de aeroporto. E eu fico muito feliz de ver uma igreja tão aconchegante e ver que nós estamos em família, né? Nós estamos em vários bairros, em vários locais, mas sempre quando eu chego na igreja eu me sinto em casa. Na casa com os meus irmãos, na casa do nosso Pai, o nosso Deus. Amém? Eu congrego na Igreja Adventista do Psi já há 20 anos, há mais de 20 anos ela existe. Hoje sou diretora da igreja, nossa igreja hoje tem aproximadamente 100 membros. E quando a irmã cantou essa música, né, eu sempre falo para Deus, Senhor, não sei o que o Senhor vê em mim, mas eis-me aqui. Onde o Senhor me chamar, eu vou. E alguns anos eu recebi um desafio, que foi ser diretora da igreja, porque apesar de termos 100 membros, nós não temos homens para ser ancião da igreja. E quando Deus me deu esse desafio, eu falei para Deus, como Moisés falou, não, Senhor, não sou capaz, eu não. Mas, irmãos, diante de algumas dificuldades que eu senti, pude ver Deus agindo através de mim, amém? Eu vi uma coisa impossível, eu vi uma montanha, mas Deus me mostrou que quem faz a obra não somos nós, é Ele mesmo, é o Espírito Santo de Deus. E hoje nós estamos em sábado com o tema da família. Nós vamos falar um pouquinho sobre a família. E a gente vai abordar um tema muito necessário nos dias atuais, que é sobre filhos, sobre pais e filhos, sobre a relação dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Eu acredito, irmãos, que o trabalho na igreja deva ser dinâmico e devemos sempre buscar melhorias para a igreja. Em que área da igreja percebemos a necessidade de melhoria, de crescimento? A gente pode olhar para a igreja do aeroporto, eu posso ver muitos adultos. Sinto falta de crianças, não vejo tantas crianças. Temos alguns jovens, né? E o nosso trabalho, o nosso foco deve ser o que fazer para alcançar crianças, adultos e idosos. Muitas vezes as pessoas não valorizam tanto o trabalho feito com as crianças. Eu pergunto para vocês, vocês estão fazendo missão Caleb? Sim? É aqui ou outro local? Aqui mesmo, que bênção, irmãos. Louvado seja o nome de Deus. Lá nós estamos fazendo a missão Caleb, e como vocês já devem saber, e visitantes aparecem muitos, mas crianças são infinitas. Estamos trabalhando lá com mais de 20 crianças todas as noites. E uma certa líder uma vez falou assim, Natália, as crianças a gente não evangeliza. O negócio de evangelismo tem que ser com os adultos. Eu disse, não, irmão, você está enganada. O nosso ministério de evangelização, ele deve começar principalmente pelas crianças. Porque é muito mais fácil falar de Jesus para as crianças do que para os adultos, cheios de opiniões e tradições, não é verdade? Então eu me importo muito com as crianças. E eu estava um pouco preocupada com o meu filho de 8 anos. Todas as sextas-feiras, eu sou coordenadora de PG, e toda sexta eu vou visitar um PG. Lá nós temos mais ou menos 8 PGs. E na sexta-feira eu levava o meu filho para o PG das crianças, que era em outra rua. E ele não se interessava.
toda sexta-feira ele gostava de estar na rua brincando com os seus amigos. E aquilo me preocupou. Eu digo, eu preciso tirar um tempo para falar de Jesus para essas crianças da minha rua. Foi então que eu decidi fazer um pequeno grupo na minha casa de crianças. Eu disse, se ele não quer ir, a gente vai fazer na nossa casa. E para minha surpresa, eu achava que ele não ia se interessar, porque o meu filho de 8 anos também é muito assim, difícil. Na primeira noite, irmãos, quando eu cheguei do trabalho, a gente já chega cansado, né, sobrecarregado das atividades do dia. Eu cheguei em casa, o meu filho havia arrumado toda a casa para receber os seus amigos, amém? Sabe o que é que eu vi ali? Eu vi o Espírito Santo trabalhando no meu filho. O Espírito Santo, irmãos, trabalha na vida das crianças para falar para os pais, pai, o senhor está errado. Pai, por que você não vai para a igreja? Pai, não é assim? O Espírito Santo usa as nossas crianças. E até hoje nós trabalhamos com esse PG e nós temos lá mais ou menos 15 crianças adorando ao Senhor na sexta-feira. E a comunidade que eu moro é muito assim, muitos bares, o pessoal bebe muito, as famílias são muito desestruturadas, e eu vejo que toda sexta, quando eu estou chegando do trabalho, e elas estão bem longe, elas dizem assim, lá vem a tia Natália, e correm todas, digo, vamos lá, eu muito cansada, vamos lá, vamos falar e cantar de Jesus. Então, irmãos, essa preocupação, esse amor pela causa de Deus em nós deve estar ligados a todos os departamentos, inclusive o das crianças. E vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre um mandamento muito importante. Eu peço à igreja que abra suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Vamos lá para os mandamentos do nosso Deus. Êxodo, capítulo 20, o verso é o verso 12. Antes de ler, a gente vai fazer uma oração. Êxodo 20, verso 12. Um capítulo bem conhecido, né, da Igreja Adventista, dos 10 Mandamentos. E nós vamos estudar hoje o 5º mandamento da lei de Deus, tá bom? Êxodo, capítulo 5, capítulo 20, verso 12. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui felizes porque estamos no melhor lugar do mundo, que é na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos trouxe a esse lugar com um único propósito, que foi de ouvir a voz de Deus nesse lugar. Vem calar os nossos corações para que nós possamos os nossos pensamentos e preocupações, para o que possa agir em nós seja o Teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados e vem falar-nos nesta manhã, é o que te suplicamos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Êxodo 20, verso 12 diz, vamos ler juntos? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Este é um mandamento especial da lei de Deus. O Senhor nos trouxe, irmãos, vários mandamentos, e nós conhecemos esses mandamentos, as suas divisões, mas nós precisamos estudar um por um. Eu tinha esse livro lá em casa. Alguém conhece esse livro, Os 10 Mandamentos? É do Lauren White, não sei falar inglês. Mas ele estava lá em casa, não sei se eu ganhei, se eu comprei, eu não lembro mais. Eu comecei a ler esse livro e achei incrível como ele coloca o estudo de cada mandamento. E aqui no começo, irmãos, fala sobre uma mulher chamada Eleni. Ela vivia na Grécia, no momento de guerra, e ela precisou se afastar dos seus filhos. A filha mais velha já foi separada para fazer parte ali do exército, de um pessoal comunista, porque era um momento de guerra. E ela ficou com os 2 filhos, um de 6 anos e um de 8. Só que ela já estava preocupada, porque eles falaram que iam levar os 2 filhos para outro país. E ela seria separada dos seus filhos.
ela ficou muito preocupada com isso e ela decidiu levar os seus filhos para fugir, que os seus filhos pudessem fugir. E nessa tentativa, irmãos, ela avistou os filhos, colocou os filhos num caminho, e eles iam, e ela disse, agora vocês vão, sigam em frente. E ela de longe avistava os seus filhos, né? E dava com a mão para os seus filhos. As pessoas organizadoras desse momento a pegaram, descobriram o que ela fez e colocaram ela diante de um pilotão de fuzilamento. E algumas testemunhas dizem que quando estava no momento da execução dela, ela levantou as mãos para o alto e disse, meus filhos, meus filhos. E eu pergunto para a igreja de hoje, qual mãe não faria o mesmo que Eleni fez? Qual mãe não daria a sua vida pelo seu filho se o seu filho estivesse correndo risco de vida? Se o seu filho estivesse no hospital e você precisasse doar o seu órgão, alguma coisa para o seu filho viver, quantas mães fariam isso? Acredito que todas. Sem medir esforços, sem dúvidas, sem pesar. Nós faríamos de imediato. Se precisarmos colocar-nos na frente dos nossos filhos, eu posso colocar isso para os pais. Se você está diante de uma situação, de um assalto, se você pudesse colocar-se à frente do seu filho para salvar a vida dele, você faria isso, não faria? Porque você o ama, ele é especial para você e não existe nada que lhe impeça ou que seja maior para que você tenha essa atitude de dar a vida pelo seu filho. Essa mulher fez isso. E, irmãos, o 5º mandamento da lei de Deus, ele diz o seguinte, fala dessa relação poderosa de pais e filhos. E por uma boa razão dirige-se aos nossos filhos. Acontece que nem todos se casam. Quantos aqui ainda têm filhos bem mais velhos que não casaram ainda? Ainda estão em casa, né? Muito bem. Existem também, aqui diz assim, não chegam a ser pais, filhos que ainda não são pais, mas cada um é filho ou filha. E aqui diz assim, nossa relação com os pais, ou mesmo com a falta dela, afeta cada um de nós, para o bem ou para o mal, até o último dia das nossas vidas. A relação que nós temos com os nossos pais vai definir coisas boas ou ruins para as nossas vidas. Você e eu poderíamos fazer agora uma análise. Como é o nosso relacionamento com os nossos pais? Antes, hoje, ou como você deseja que seja? É algo prazeroso? É algo bom? Você sente que o seu relacionamento com o seu pai é bom? Isso é importante para o desenvolvimento da sua vida, da sua família e das coisas que virão. E o 5º mandamento de Deus fala sobre isso, relacionamento. Você e os seus filhos. Existia uma comissão de disciplina da universidade que sempre se reunia para saber sobre aqueles alunos indisciplinados, como as pessoas trabalham nas escolas. E vocês sabem que sempre existem aqueles garotos, meninos, que às vezes dão um pouco mais de trabalho. Aqueles que você fala e eles não dão ouvidos. E existia um garoto, no relato do livro, que dava muito trabalho, era indisciplinado. Ele demonstrava ódio, raiva nas suas respostas, nas suas atitudes, não respeitava ninguém. E certa vez o coordenador, mais uma vez, decidiu reunir a comissão e conversar com ele. Mas todas as suas palavras eram ásperas. Sabe aqueles adolescentes, muitos adolescentes, às vezes jovens também, que você fala, você vai aconselhar, e ele vem com ironia, ele vem falando palavras pesadas. Era a situação que o coordenador estava vivendo. E quando ele tentou de todas as formas conversar com aquele jovem, não viu um retorno positivo, ele só fez uma pergunta para aquele jovem. Jovem, o seu relacionamento com o seu pai é dessa forma?
Naquele momento, o jovem baixou a cabeça e confirmou: sim, é dessa forma. Então, aquele coordenador entendeu que a atuação daquele filho, daquele aluno, era daquela forma porque o relacionamento com o pai dele não era bom. Eles tinham uma inimizade. Só que essa situação, irmãos, nos mostra que se o seu filho ou se o seu relacionamento com o seu filho em casa não flui, não tem harmonia, provavelmente na relação no trabalho, na relação com o namorado ou o cônjuge, vai acontecer da mesma forma. Semana eu vinha no ônibus do trabalho e para quem anda de ônibus sabe que isso sempre acontece. O motorista não parou na parada. Coitado do motorista. Ele não parou. E aí, irmãos, uma das pessoas foi muito arrogante com o motorista. Xingou, falou coisas. E alguém que estava sentada do meu lado falou: que arrogância. E quando eu olhei para aquele homem, o que é que nós imaginamos? Ele deve ser ignorante assim com a sua esposa, com os seus pais ou até talvez com os seus filhos. Uma situação que eu sempre vivo dentro do ônibus também, lotadíssimo. Quando a gente vai subir no ônibus lotado, vem alguns homens, alguns jovens, mas nem tão jovens assim. Eles lhe empurram, eles lhe derrubam para entrar no ônibus primeiro para pegar um canto. E quando você entra, uma senhora, alguém, eles não dão lugar para você sentar. E aí você olha para essas pessoas e o que você enxerga nelas? Ele deve tratar assim? Será a sua mãe, a sua esposa? Onde está a educação? Onde está o respeito ou a consideração? Não existe mais, irmãos. E por que eu trago esse tema hoje? Porque nós somos adventistas, nós cremos na palavra, nós cantamos que fazemos tudo por Ele, a honra, a glória, o louvor. Nós cantamos que o reino deve estar em nós, em nós. Não são as regras dos 10 mandamentos, o sábado, que nos fará cristãos como Deus espera. O que Deus espera de nós, irmãos, é nessas pequenas atitudes ver o seu amor. Será que nós somos cordiais? Será que nós amamos as pessoas? Demonstramos a elas, por favor, se você está com tanta pressa, passe na minha frente. Não é assim? Deveríamos ser? É isso que Deus espera de nós. E filhos que têm um bom relacionamento com os pais, eles vão fazer isso. Eles vão tratar as pessoas bem, eles vão falar com educação. E isso, irmão, é o reflexo do verdadeiro cristianismo. Eu não conheço vocês, mas vocês podem agora fazer uma análise de que momentos você se comportou com arrogância, com prepotência, com falta de respeito, onde você não conseguiu mostrar o amor de Deus. Coisas tão simples. Às vezes nós falamos de sermões, onde nós precisamos estudar mais profundamente, todo o espírito de profecia, todas as datas, toda a história, todos os reis. Eu não sou muito boa, irmãos, para isso. Minha memória é muito fraquinha. Mas eu acredito também que a essência de tudo é o amor de Deus em nós. Se nós não temos o amor na coisa mais simples que é num bom dia, com licença, posso lhe ajudar? Se nós não temos isso, de que adianta todo o nosso conhecimento? Toda a profecia, todo o trabalho feito na igreja, porque às vezes a gente se preocupa com os eventos, com os programas, com os horários. Eita, que os irmãos estão chegando atrasados. E as cobranças. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Mas esquecemos do coração das pessoas, do que elas estão passando, da estrutura das famílias. E eu sempre falo isso. Precisamos nos preocupar mais com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Eu vejo irmãs pedindo oração na igreja toda quarta-feira. Ore pelo meu esposo, orem pelo meu esposo. Mas vem a pergunta para mim, o que a irmã tem feito para salvar o seu esposo? Ela tem passado mais tempo com ele? Ela tem feito agrados a ele? Vamos fazer um bolo, vamos fazer um jantar, vamos sair.
O que ela tem feito? Ela só sabe reclamar, às vezes se reclama do esposo, reclama dos filhos, e as irmãs dizem assim, orem pelos meus netos, eles não estão vindo à igreja, estão desinteressados. Irmãos, às vezes só em expor os filhos, a família, às vezes falam dos erros, isso está errado, a gente não deve falar dos erros que existem dentro da família, pelo contrário, nós devemos falar isso somente para quem? Para Deus. Ele vai nos ouvir, Ele vai nos conduzir, irmãos, de que formas devemos salvar a nossa família. Indo um pouco mais para frente, irmãos, aqui também diz o seguinte, aquele jovem, né, que se chamava Paulo, estava decidido a magoar e embaraçar o seu pai, né? E acho que devia estar, e certamente ele tinha e podia fazê-lo. Nesta vida, somos julgados mais pelos resultados que alcançamos do que por aquilo que fizemos para alcançar. As pessoas querem ver os resultados. Cadê o resultado? Deu certo ou não deu? Mas as pessoas não olham para os esforços que nós fizemos para alcançar os resultados. Todo o caminho, toda a trajetória, cada um aqui tem a sua vida pessoal. Tem os seus problemas, às vezes problemas financeiros, às vezes problema com a depressão, que tem atingido muito as nossas famílias na igreja. E ainda assim, com esses problemas, a gente persevera, a gente continua na igreja, a gente continua no trabalho missionário. Mas as pessoas nos cobram resultados e esquecem de ver o quanto nós lutamos para alcançá-los. As pessoas estão bem focadas nos números, nas questões de fotos, de mídia. Eu vejo muito isso. As ações que são feitas, as pessoas estão preocupadas em mostrar quão grande foi o evento, quantas pessoas foram atingidas, quantas curtidas, quando na verdade nada disso importa para Deus. Às vezes tem uma pessoa na igreja que a pessoa nem sequer deu atenção quando ela chegou, sorriu, abraçou, irmão, tudo bem, onde você mora? Podemos fazer uma visita? Porque nenhuma dessas estrelas que as pessoas focam é o que Deus espera. Ele quer que nós possamos perceber. Aqui nós temos quase 100 membros, eu acho, né? Quase 100 pessoas. Hoje estão todas aqui. Mas sabe o que é que Deus quer de mim e de você? Que você hoje perceba quem não veio, quem não está presente aqui. Quem hoje eu posso atingir com o amor de Deus, convidar, chamar. Porque, irmãos, Jesus ele deixa as 99 para ir em busca daquela que está lá fora, né? E é isso que ele quer que nós façamos. Não é, irmãos, estarmos aqui presentes, pontuais, ativos, ouvindo pregações boas de pastores, de tantas mensagens maravilhosas, quando, na verdade, fica por isso mesmo. Quando a gente sai por aquela porta, a ação da mensagem que foi ouvida não acontece. Porque Deus ele quer a ação, não adianta nós conhecermos o sábado, não adianta nós conhecermos as leis. Ele fala sobre honrar pai e mãe, isso eu já sei. Irmão, você veio trazer um assunto que nós já sabemos. Eu sei que todos nós sabemos. Mas Deus me mandou hoje aqui mais uma vez para falar para a igreja do aeroporto. Igreja do aeroporto, estamos fazendo e cumprindo o mandamento de Deus com o amor de Deus, da forma que Ele quer e que Ele espera, é porque existe alguma coisa que Deus quer que nós consertemos em nossa família. E é tão difícil quando a gente está na nossa família. Eu acho que uma das coisas mais difíceis, irmãos, é quando os próprios de casa nos magoam, nos ferem, nos machucam. O pai vai aconselhar o filho e o filho, eu não quero saber. Quero fazer a minha vontade. Não estou interessado no que o senhor fala. Existem filhos que respondem aos pais de uma forma que é vergonhoso. Os pais se machucam com isso, porque nós começamos aqui a mensagem falando sobre como é bom a gente entregar a nossa vida pelo nosso filho, porque nós amamos e queremos o melhor para eles. Mas quando eles rejeitam, irmãos, isso não é difícil? Isso dói, isso machuca. Mas isso é motivo para você e eu desistirmos? Não. Essa mensagem desse livro é interessante quando ela fala que uma certa mãe chegou
no céu, é só uma ilustração. E alguém perguntou para ela, o que você está fazendo aqui? E ela disse, mas eu lavei minhas vestes com o sangue de Cristo e por isso estou aqui. E ela tinha alguma coisa escondida. E alguém perguntou, não, mas o que é isso que você está levando? Ela, não, esse é o meu filho. E a colocação dessa ilustração fala que por mais que nós desejemos carregar os nossos filhos para o céu, nós não teremos esse poder, irmãos. Eles precisam fazer as suas escolhas. Apesar de nós educarmos o caminho, levarmos para a igreja, darmos o exemplo, que é o essencial. Não adianta eu e você dizer, meu filho vai à igreja, se você não vai. Não adianta você dizer, meu filho estude a lição da escola sabatina, se você não estuda. Não adianta, você precisa ser o exemplo. E além de ser o exemplo, em tudo, inclusive na postura de cristão, irmãos, na ação missionária, no envolvimento da causa de Deus, na compaixão, você faz as suas compras no mês. Quantas cestas você separa para a comunidade? Para aqueles que precisam. Você sempre agradece a Deus na sua mesa pelo que Deus te deu. E quantas famílias você beneficia por mês? Que você possa fazer. É essa a ação que Deus vai fazer com que os nossos filhos olhem para nós e vejam o amor de Deus. Eles vão olhar para nós e vão ver, meu pai fazia isso. E eu agora vou seguir o exemplo dele. Uma das coisas erradas que as mães, eu acho que mais as mães do que os pais fazem com os filhos, é fazer escolhas para os filhos. Quantos aqui escolhem a roupa do filhinho? Deixa eu ver. 1, 2. Gostam de escolher as roupas, os presentes, quando vão comprar roupas, não sei. Na verdade, nós deveríamos desenvolver os nossos filhos a fazer escolhas. Nós falamos aqui no começo que às vezes as coisas são e refletem nesse relacionamento pai e filho, levam para a vida, né? Vai para dentro de casa, vai para a profissão. Até hoje o meu esposo, quando vai vestir uma roupa, ele tem que me perguntar, qual é melhor, essa ou essa? Porque a mãe sempre escolhia a roupa para ele vestir. E aí tem essa dificuldade de tomar decisões. Mas aí as mães podem dizer, mas Natália, irmã Natália, meu filho vai fazer escolhas erradas. Será que a gente deve deixar eles fazer escolhas erradas? Algumas? Irmãos, às vezes os filhos aprendem, o livro vai falar sobre isso, com os erros. Eu tenho uma coisa para contar para vocês, eu não trouxe meu filho hoje. Ele está num dilema muito grande, ele tem 17 anos, ali é a minha mais velha, tem 18. E ele está no dilema, mãe, eu não consigo namorar, eu já estou com 17 anos. E eu digo, meu filho, se acalme, não se apresse, o tempo é de Deus, vamos orar, né? E toda semana a gente conversa sobre isso. E a última vez que eu conversei com ele, eu digo, meu filho, você já sabe o que você tem que fazer. A sua escolha deve estar baseada na palavra de Deus. A pessoa que você vai escolher deve ser uma serva do Senhor. Deve estar estudando a lição, para a igreja, fazer escolhas certas. Você já sabe. Mas ele quer uma pessoa que eu digo, não, meu filho, eu não sei essa pessoa. Mas, mãe, eu quero tentar. Eu digo, pois tente. É sua escolha. O meu papel como mãe, irmãos, é fazer o quê? Orar pelo meu filho, orientar o meu filho. Se ele vai fazer uma escolha certa ou errada, vou deixar nas mãos do Senhor. Porque muitas vezes, quando a gente bate de frente com os nossos filhos, em vez de a gente conseguir cativá-los pelo amor, a gente afasta eles. E, na verdade, a gente tem que ter a confiança deles. E essa confiança só vai existir com o diálogo, com ouvir as suas necessidades. Falta muito isso de nós. O trabalho é tão corrido, eu penso muito nisso. A semana toda trabalhando, quanto tempo eu e você senta com os filhos para conversar, para rir, para fazer nada, para ir lanchar? Quanto tempo, irmãos? Às vezes a gente se preocupa, meu filho está com as amizades erradas. Mas por que ele está? Está faltando alguma coisa.
Está faltando a sua iniciativa de acompanhá-lo, de dizer, vamos juntos, né, fazer o trabalho do Senhor, ou vamos juntos, eu gosto muito de como os filhos querem jogar bola, vôlei, vamos juntos, eu vou também. Vamos jogar vôlei, vamos passear. Às vezes eles querem ir para lugares que o que eu vou fazer lá? Mas vou, porque eu sei que isso vai fortalecer a nossa amizade. É assim que nós vamos conquistar os nossos filhos. E aqui tem muitas orientações, irmãos, que vai falar sobre a honra, é uma atitude do coração. A obediência que nós falamos para os nossos filhos não deve ser jamais, irmãos, uma coisa forçada. Vou bater, vou castigar. Não é dessa forma que Deus nos orienta a fazer, irmãos. Ele nos orienta a fazer tudo com amor, com disciplina. Aqui fala sobre um pai que toda vida chamava o filho para ir para a escola e ele nunca se levantava na hora certa para ir para a escola. E ele cansou de chamar o filho. Bora, meu filho, para a escola. E ele ficava dormindo. Foi quando um dia ele chegou, meu filho, de uma forma diferente. Você vai para a escola hoje? Que horas você vai? E o filho assustado. Mas que horas já são? 15 para as 7. Aí o filho correu bem rápido para ir se arrumar. É necessário que nós devamos dar responsabilidade aos nossos filhos. Sabe aquela mãe que faz tudo em casa? Sabe aqueles pais que dizem, os meninos não é para fazer o serviço de casa, é coisa da mulher. Ainda tem pai e mãe assim, não tem? Irmãos, nós devemos colocar os nossos filhos para assumir responsabilidades em casa, para ajudar aos pais, para ocupar a mente. Sabe o que é que os filhos gostam de fazer hoje? Jogar Free Fire e ficar no celular horas e horas, conversando no WhatsApp, no Instagram, alimentando a mente com outras coisas, ainda mais agora que está no ensino remoto, né? Só no celular. E as atividades de casa sobram para quem? Para a mãe. O pai passa o dia trabalhando, às vezes a mãe trabalha o dia todo e chega em casa e ainda vai fazer serviço. Por quê? Porque os filhos não podem fazer, porque eles têm outras coisas. Está errado, irmãos. Temos que dar atividades para os nossos filhos. Isso vai ser bom para ele se tornar um bom esposo, uma boa esposa, para não ter problemas na família futuramente. Tudo isso é educação. E é isso que Deus pede para nós fazermos. Amém? Vamos ver mais um verso, irmãos. Provérbios, capítulo 6, verso 20 e 22. Vamos ver a orientação de Deus para nós. Provérbios 6, 20 a 22. Provérbios, capítulo 6, verso 20 ao 22. Diz assim, 6, 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Amém? Irmãos, o mandamento de Deus sobre honrar pai e mãe, vem uma instrução aqui para nós, onde devemos estar atentos que o ensinamento, a educação, ela é a vida toda. É a todo tempo. Deus quer que a gente testemunhe aos nossos filhos da nossa vida cristã, irmãos. É o melhor caminho, o melhor ensino. Às vezes eu vejo as mães tão preocupadas com a escolha que os filhos vão fazer para as profissões. Eu quero que ele faça isso. Será que ele está estudando? Será que ele vai passar? Será que ele, na última nota do Enem, deu certo? É aquela cobrança. Quando, na verdade, a orientação de Deus é, olha, levem ele pelo caminho, sigam com ele, ao acordar, ao deitar, falem sempre de Jesus. Tudo na vida, irmãos, nós falamos de Jesus. É o café da manhã, é um filme que nós assistimos, é a amizade, é os acontecimentos do dia a dia dos filhos,
Em tudo nós podemos orientar sobre a vontade de Deus. A mensagem de hoje, irmãos, vem para nos dizer que, mais uma vez, Deus espera que nós sejamos exemplos para os nossos filhos. Mas o mandamento de honrar pai e mãe não somente é dever dos filhos. Às vezes, os filhos se tornam pais, porque os pais envelhecem e a gente acaba cuidando dos nossos pais, não é isso? Dando assistência a eles. E nesse momento também é momento de honrar pai e mãe. Aqueles que abandonam os pais, colocam no asilo, não cuidam direito dos pais, não estão honrando o mandamento de Deus. Nós somos herança do Senhor. E Ele espera que nós façamos toda essa honra todo o tempo, enquanto nós tivermos vida. E quando o pai e a mãe da gente falece, podemos continuar honrando a eles, sim ou não? Sim, através da nossa vida, do que fazemos, da herança que ele nos deixou. O título desse capítulo é O Último Beijo. Aqueles que já perderam os seus pais e suas mães, lembram do último momento com seus pais? Do último momento com a sua mãe? Eu sempre lembro, irmãos, do último momento que eu tive com o meu pai. O meu pai, ele me recriminou muito quando eu tive os filhos fora do momento certo. E eu chorei muito com isso. E eu me lembro de um beijo que ele me deu, que ele me acolheu. Ele disse, minha filha, você sabe que eu te amo muito. E eu disse, eu sei, pai. E quando ele estava já no hospital, irmãos, ele morreu de cirrose, ele estava no hospital. Quando eu passei uma semana sem vê-lo, e quando eu o encontrei lá numa situação já muito difícil, a primeira coisa que ele falou para mim foi assim, cadê os meninos, que são os meus filhos? Meu pai me reprimiu no meu erro, mas no final ele acolheu os meus filhos. Ele tratou os meus filhos como seus filhos. E o que mais importava para eles era se os meus filhos estavam bem, se estavam felizes. Meu pai se foi, mas hoje, irmãos, eu permaneço na graça do Senhor. Sabe a importância do trabalho missionário da igreja? A mensagem adventista chegou na minha família através da minha avó, que recebeu um folheto que até hoje dá estudos bíblicos. Tão velhinha, ela já está, mas ainda dá estudos bíblicos. A minha mãe me levou para a igreja aos 7 anos de idade, a igreja do Jockey Club. E aí, de lá a gente foi para o Planalto Pici, irmãos. Aos 13 anos, eu vejo aqui algumas jovens, já atuavam na igreja como líderes, ajudando na liderança da igreja. E de lá para cá, irmãos, já trouxe toda a minha família, meu esposo, meus 3 filhos. Eu quero dizer para a igreja hoje, irmãos, há uma importância muito grande no trabalho missionário de Deus com as crianças e com o nosso trabalho no cumprimento do mandamento do Senhor, honrar pai e mãe, para os que teus dias se prolonguem na terra. Amém? A mensagem de hoje é para que cada um de nós possamos fazer, irmãos, o melhor para o nosso Deus. Ele espera que nós possamos honrar hoje e sempre. E honrar aquele que é muito maior, que é o nosso Deus. Amém? Que tenhamos esse compromisso. Eu gostaria de perguntar à igreja, quantos hoje, nessa manhã, querem colocar no seu coração a vontade de ser comprometidos com o Senhor e fazer a sua vontade? Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Tem um louvor especial, né? Por favor, irmãos, temos um louvor especial.
Não peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, não peço apenas proteção. Não peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracasso, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços. Pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina, dá somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na tua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Amém. Oremos então. Pai querido, Deus de amor, de misericórdia, te agradecemos, Senhor, nessa manhã, mais uma vez, pelo poder do amor em nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, por tanto sacrifício na cruz do Calvário por nós. Temos tanto o que fazer, temos tanto a cumprir. Te rogamos nessa manhã, mais uma vez, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas negligências, as nossas arrogâncias. Que o Senhor possa habitar em nós a cada dia. Dai-nos sabedoria para educar os nossos filhos, porque o mundo está tão perverso, tão tenebroso, e precisamos, ó Pai amado, do Teu poder para cuidar dos nossos filhos. Nos dá sabedoria, quebre os nossos corações. E se existem pais nesta manhã aqui aflitos por seus filhos, que estão seguindo caminhos que não são da Tua vontade, te rogamos pela nossa fé, ó Pai. Vem restaurar, ó Pai, a cada um dos filhos aqui dos Teus servos. Restaura para a Tua glória. Toca nos seus corações. Faz com que tudo que seja ruim, que afaste os seus filhos da Tua casa, seja distanciado, seja quebrado pelo poder da Tua palavra. Tende misericórdia, Pai, da Tua igreja, e que sejamos, ó Pai amado, encontrados como pessoas que cumpriram a Tua vontade, de compartilhar o amor, de viver o amor, de ter Jesus em nossas vidas. São bênçãos que nós pedimos nessa manhã, já agradecidos, porque sabemos que o nosso Pai trabalha a cada minuto em favor de nós. Obrigado, ó Deus, nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos. Amém.